Vida e Saúde começando na sua telinha mais uma vez, seja bem-vindo. Tá na hora de se olhar diferente, de se olhar com cuidado, com atenção. É hora de vida e saúde na sua existência por aí. Dr. Dorival Duarte Júnior com a gente, vem aqui numa missão muito importante. Vamos conscientizar, educar e ensinar essa população que precisa de atenção com a prevenção do câncer de próstata, né, doutor? Verdade, Teru. Olá, muito bom estar aqui com vocês. Muito bom estar com vocês também da TV Novo Tempo. Hoje a gente tem uma missão bem importante, que é justamente orientar os nossos homens e as mulheres também sobre essa doença tão importante que é o câncer de próstata. É verdade, doutor. Quando é câncer de mama, quando é um assunto da mulher aqui, eu também falo, olha, maridos, filhos, venham aqui, vocês também precisam entender porque convivemos. E quando a gente convive, a gente precisa, às vezes, sentir um pouquinho da dor do outro, entender a necessidade do outro, e é justamente sobre isso que a gente vai tratar aqui. Você sabe que no mês de novembro a gente celebra, né, e promove o Novembro Azul, que é o mês mundial do combate ao câncer de próstata, né? E é o tipo mais comum entre os homens, por isso a gente vai reforçar então a importância desse autocuidado, de se realizarem exames preventivos, de se conhecer também. Para isso que ele está aqui, Dr. Dorival Duarte Júnior, ele que é urologista, e ainda hoje você acompanha aqui mais o último episódio do reality Desafiando a Máquina. Dessa vez a gente vai acompanhar o apresentador André Leite. Na receita nós temos aqui uma deliciosa sopa de abobrinha e hortelã, olha, já deu água na boca, né, doutor? Nossa, estou esperando aqui por isso. Você gosta de abobrinha, então? Gosto de abobrinha, gosto de abobrinha. Pronto, ó. Vamos lá. Mas até quem não é muito fã de abobrinha, vem pra cá porque essa receita ela tem assim um toquezinho especial. Então eu quero que você entenda o que dá pra fazer e de repente experimentar um novo jeito de consumir a abobrinha. Vamos pro nosso devocional aqui, olha. Hoje a gente tá lendo o texto que está no devocional Tim, João 11:25, diz assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Essa promessa de Jesus é preciosíssima, nós precisamos depender dela e precisamos trabalhar no nosso processo de salvação, no nosso processo de fortalecimento da fé, para que a gente possa realmente desfrutar dessa promessa que Jesus nos deu aqui. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Nós acreditamos na esperança, na bendita esperança da vida eterna em Cristo Jesus. E, doutor, eu acredito que pelo andar aqui deste mundo, essa esperança se cumpre muito em breve. Bem. Vamos para o intervalo? A gente vai ali e volta em 30 segundos. Convida os amigos para assistir, chama lá os seus parentes, porque esse programa é para você, homem, para você que convive com alguém que ama, alguém do sexo masculino. A gente volta já. Estamos de volta e vem cá que a gente vai falar sobre essa campanha do Novembro Azul por aqui. Temos o nosso querido urologista para nos ajudar nesta missão. Conscientizar não é uma coisa fácil, é uma construção e já há anos essa campanha ela tem feito o seu sucesso e está despertando. A gente está falando muito mais abertamente sobre esse assunto que antes era tabu, né, doutor? Graças a Deus a gente está quebrando tabus, né, Teru? O Novembro Azul, né, então é uma campanha que hoje é uma campanha mundial, né? Aqui no nosso país é uma campanha muito também abraçada e direcionada pela Sociedade Brasileira de Urologia e a gente hoje pode falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos entender a importância desse tema não só na questão da prevenção pelos exames, mas também como o homem precisa ficar atento a algumas mudanças, algumas transformações que vai passando ao longo da sua vida. Vamos falar um pouquinho sobre sintomas, o que é que pode surgir de sintomas, doutor? Quais são... Existe um sintoma característico, porque os homens morrem de medo de perceber alguma alteração. E a gente tem aqui um esquema para mostrar, mas eu queria saber se existe pelo menos um sintoma que os homens precisam ficar alertas. Excelente. Isso é o mais importante. O câncer de próstata, ele é silencioso. Então, quando a gente pensa em sintomas para o câncer de próstata, a gente pensa nos sintomas geralmente quando essa doença ela costuma estar numa fase mais avançada.
E isso é muito importante, Teru, porque o homem muitas vezes ele confunde os sintomas da hiperplasia, que é o inchaço, o crescimento, o aumento benigno da glândula da próstata, tá? Com os sintomas do câncer. E ele só acaba buscando ajuda, muitas vezes, quando ele tem sintomas que às vezes não são nem relacionados ao câncer de próstata, e ele busca ajuda e às vezes aí a gente consegue ajudar por conta do câncer de próstata e outras coisas, né? Vamos caminhar Vamos para o lá. nosso esquema aqui, porque nós temos alguns sinais que não necessariamente, então, pela sua resposta, vão indicar o câncer, mas Exato. alguma alteração. Sim, e isso aqui é importante, que a gente vai discutir também sintomas que têm a ver com o câncer de próstata, sintomas que podem não ter a ver, ou sintomas que são mistos em relação à próstata. Lembra que a próstata é uma glândula, então o canal urinário ele passa exatamente no meio dessa glândula. E com os anos é natural que todos os homens aconteça o crescimento e o inchaço dessa glândula, que é a hiperplasia que a gente estava falando. Certo. Só que o câncer, ele pode acontecer na parte periférica, ou geralmente ele acontece nessa parte lateral ou periférica da glândula. Então, podem coexistir dois problemas no mesmo órgão, né? Ou seja, o aumento e aí um tumor ali. Exatamente, tá? Ou só um ou só outro, né? Mas a gente vai discutir agora com esses sintomas aqui. Então vamos, ó. Quero saber sobre isso aqui, olha. A pessoa vai começar a sentir uma sensação de esvaziamento incompleto, ou seja, faz xixi, mas parece que não esvaziou a bexiga. Exatamente. O esvaziamento incompleto é justamente, isso pode acontecer durante o dia, durante a noite, né? E isso está muito relacionado a um sintoma irritativo da próstata, que isso tem a ver com os sintomas, sobretudo, da hiperplasia da próstata. Tá, mas não é uma coisa normal, então, sentir isso? Não é uma coisa normal. Por exemplo, temos vários sintomas que a gente vai discutir aqui. Tudo que a gente vai discutir aqui não é normal. Indica que está havendo alterações. Indica que a gente precisa de algum cuidado, que a gente precisa de alguma atenção, de alguma avaliação. E essa é a nossa conversa, né? Você homem e você mulher precisa estar atento a essas coisas aqui. Ó, outro sinal aqui de alteração, gente, pode ser uma dor ou queimação ao urinar. E nesse momento aqui o homem normalmente busca ajuda quando vê sangue ou quando sente dor, né? Mas uma dor mais intensa, doutor. Isso aqui a gente chama, no termo médico, de disúria, né? Então, dor ao urinar, a gente chama de disúria, e o homem aí sim, ele começa a buscar ajuda médica, né? Por causa de queimação urinar. Esse é um sintoma que pode estar relacionado tanto ao crescimento da próstata quanto ao câncer de próstata. Então, isso é importante. Disúria é um sintoma que pode estar relacionado tanto à hiperplasia, sobretudo hiperplasia, mas pode ter alguns casos também com câncer de próstata. É parecida com a dor que a mulher sente quando está com uma infecção urinária, por exemplo? É parecido, sim. O que acontece? A uretra masculina, ela é bem mais longa que a uretra feminina, por conta do pênis, né? E o que acontece é que o homem tem uma dor na extensão, geralmente, de toda a uretra e embaixo o ventre, né? A mulher, pela a uretra ser muito curta, ela tem uma sensação de queimação ou dor, que também é disúria, mas é só no momento rápido de urinar, né? Ah, entendi. Então essa dor aqui, ela pode permanecer até depois de urinar? Pode. Ela pode dar um mal-estar na pelve. Ó, outro sinal que a gente precisa ficar atento aqui, olha. Aumento da frequência urinária, vai toda hora, mas tem a ver com essa sensação? Tem, sim. Vai querer toda hora ir no banheiro, doutor? Tem sim. O aumento da frequência urinária, que a gente chama isso aqui de polaciúria, o nome disso daqui, é justamente quando o homem ele tem que ir o tempo inteiro no banheiro. Quando é que acontece isso? Tá? Imagina o seguinte, tá? Lembra que eu falei que a próstata é um local onde a urina passa sobre ela e vai para frente. Se eu pensar o nosso corpo como se fosse um encanamento, os nossos rins são a caixa d'água, a gente tem um encanamento que chama ureter, tá? Que ele corre dos rins e armazena até a bexiga, e a bexiga é uma piscina. O que passa para frente da piscina é o ralo, que é a próstata. Então, às vezes, e esse sintoma tá relacionado com a hiperplasia, o crescimento da próstata, com esse aumento da próstata, né? Muitas vezes o homem tem que, muitas vezes, aumentar a frequência urinária, porque sobra muita urina dentro da bexiga, ou muitas vezes o que ele consegue fazer xixi, ele não consegue, porque aí fica com esvaziamento incompleto. Entendi. Tá? Então, esses são sintomas que, diferente do câncer de próstata, geralmente estão relacionados ao crescimento da próstata. Tá, olha esse outro sintoma aqui, minha gente, vem cá, ó. A incontinência urinária ou fecal também pode estar presente, então começam a haver escapes, doutor. Isso é bastante incômodo também.
uma pessoa que está trabalhando, uma pessoa que está na ativa, começa a perceber uma falta de controle. Isso gera muito desconforto, né? A incontinência urinária ou fecal, né, ela tá relacionada também à hiperplasia prostática, a esse aumento da próstata, e no seu grau de que, quando uma vez que a próstata ela cresce, ela muitas vezes vai deixando não só a próstata maior, mas ela vai gerando alterações funcionais até na bexiga. Então a bexiga ela vai ficando espessa. Imagina que a bexiga tem que fazer força o tempo inteiro para contrair e passar essa urina pela próstata. Então ela vai ficando espessa, vai ficando hipertrofiada, como se fosse na academia fazendo exercício, e às vezes gera alterações na bexiga, que a bexiga ela contrai sozinha, levando à incontinência urinária. São sintomas que o homem reclama bastante. A incontinência urinária também está relacionada ao tratamento do câncer de próstata. Então, muitas vezes com o câncer de próstata, antigamente, né, se tinha bastante incontinência urinária nos tratamentos de radioterapia ou cirurgia convencional. Felizmente, hoje algumas coisas têm mudado e a gente pode gozar hoje de melhores resultados para os pacientes. Que bom ouvir isso. Olha esse outro sinal aqui, gente, que pode indicar um problema na próstata, dor na região pélvica, doutor. Isso é bem importante, viu, Teru? A dor na região pélvica é um indicativo, sim, de alguma alteração que pode estar associada a um câncer de próstata. Então, ela é diferente dessa dor ou queimação urinária, mas porque ela está localizada numa região mais aqui, é isso? Exato. O que a gente fala de queimação urinar é justamente a região da uretra, passando pelo canal urinário, né? Tá. A dor na região pélvica é uma dor mais vaga na pelve, que é justamente o osso que está aqui próximo da cintura nossa. Baixo ventre. Exatamente. E o que assim, o pessoal até pergunta, doutor, onde fica a próstata nesse quesito todo, né? A próstata, ela fica no chão da barriga, atrás de todo o intestino, a gente chama de retroperitônio esse local, e ela fica escondida atrás desse osso. Então, é num local muito, muito escondido e muito fechadinho do corpo. Por isso que é tão difícil o acesso lá. Vamos seguir aqui com mais um sintoma que pode indicar um problema na próstata, que é a dificuldade para urinar. A pessoa não consegue fazer xixi. Isso aqui é interessante, porque tem a ver com a dor, tem a ver com a sensação de esvaziamento incompleto, tem a ver com essa musculação, com essa musculatura que está alterada também, né? Uhum. Sim, a dificuldade para urinar é mais um dos sintomas relacionados, por exemplo, ou a próstata aumentada, ou às vezes quando o estágio do câncer ele é muito avançado. Um câncer de próstata, como eu falei, ele acontece na lateral da próstata, e se ele cresce numa velocidade, num tamanho considerável, ele vai crescer para dentro da bexiga. E no momento que ele cresce para dentro da bexiga, muitas vezes o paciente tem essa dificuldade para urinar, tá? Pode ter também sangramento na urina, acho que a gente vai conversar sobre isso. Mas isso aqui é um sintoma muito chave, muito importante também. Vamos seguir, porque temos mais sintomas aqui. O objetivo nosso, gente, é realmente dissecar um pouquinho de alguns sintomas que causam medo em você. O seu marido às vezes esconde, porque os homens não gostam muito de... Pelo menos meu pai, eu lembro que ele não gostava de trazer problema de saúde. Quando ele ficava mal, ele já ia lá para o limão, para o alho, para a linhaça dele. E hospital em último caso, mas são sintomas que às vezes a mulher começa a perceber que o marido está indo mais frequentemente ao banheiro, às vezes demora um pouco mais no banheiro porque está com dor. Aí a gente vai falar um pouquinho, vamos trocar de lugar, doutor, vem para cá? Porque a gente vai falar de outros sintomas ainda que podem ser o caso aí na sua casa. E aí, ó, o homem de repente que era normal começa a perceber que está tendo uma ejaculação dolorosa. Sim, a ejaculação dolorosa, né, é um sintoma também do trato urogenital, né, que tem muito a ver com a relação de alguma compressão ou alguma alteração nesse sistema urogenital, né? A ejaculação, a próstata faz parte dela. A próstata produz esse líquido seminal, que junto com o líquido das vesículas seminais, que é uma estrutura muito próxima da próstata, e junto com os espermatozoides são produzidos no testículo, né, formam então o sêmen, né? A ejaculação dolorosa, ela pode estar associada tanto a alterações na próstata de quesito benigno, quanto talvez uma alteração quando o câncer ele é avançado, ou uma outra coisa bem importante, que a gente nem chegou a falar aqui, mas sintomas de inflamação e infecção da próstata, que tem a ver com prostatite. Então, ite, que é uma inflamação, tem a ver com inflamação da próstata, pode estar associada à ejaculação dolorosa, à dor, à febre, tá? Um evento infeccioso. Tá. Agora, pra gente, doutor, a gente de casa,
que não é o especialista, quando a gente percebe um desses sintomas aqui, a tendência é dar aquele medinho do câncer. É. E às vezes o problema é uma coisa muito menos importante, mas que ainda assim precisa de atenção. Precisa ir ao especialista. Exatamente. Você percebeu que de todos os sintomas até agora, eu não falei, isso aqui é do câncer. Você percebeu? Percebi. Porque o câncer é silencioso, Teru. E aí a gente consegue fazer, só no Brasil, pra você ter uma ideia, mais de 70 mil novos diagnósticos de câncer de próstata todos os anos. Só que a gente só consegue fazer esse diagnóstico se o homem for no médico. Porque todos os sintomas não estão relacionados diretamente ao câncer de próstata. A gente precisa fazer uma busca ativa nisso, né? Com o exame do toque e com o PSA, que é o exame de sangue. Vamos falar mais desse assunto aqui daqui a pouquinho. Vamos seguir com alguns sintomas aqui que podem indicar alteração da próstata ou de outra estrutura ali do homem. Sangue na urina ou no sêmen. Tem a ver com essa ejaculação dolorosa, doutor? E o sangue na urina ou no sêmen, esse aqui é um sintoma muito importante. Esse é um sintoma tanto do crescimento da próstata, tá? Uma vez que a próstata crescendo, tá? Como glândula, a hiperplasia pode romper alguma veia, ou a mucosa, que é a cobertura da próstata, pode sangrar, quanto é um sintoma também do câncer de próstata. Então, sempre que tem sangue na urina, seja no homem, seja na mulher, a gente precisa imediatamente buscar a ajuda de um urologista ou de um profissional capacitado, tá? Isso aqui é uma investigação muito séria, é uma investigação muito importante, o sangue na urina. Porque mesmo que seja, por exemplo, uma infecção urinária, porque na mulher pode muito bem dar sangue rápido, né, uma infecção urinária, se não tratada, ela pode subir para os rins e pode dar muito ruim. Causar pielonefrite, por exemplo. Só para você ter uma ideia, sangramento urinário, que a gente chama de hematúria, tá? Depois dos 50 anos de idade, a primeira, segunda, terceira, quarta causa que a gente pensa é câncer de bexiga. Olha só. Então, a gente precisa descartar esse tipo de coisa para daí pensar se é um evento benigno, como uma infecção, como uma pedrinha nos rins, como uma infecção urinária, ou se eventualmente, puxando de novo para o homem, tem algum evento associado à próstata, né? Ok. Olha outro sinal aqui, gente. Vamos ver. Perda de peso inexplicada. Esse também é um outro sintoma muito inespecífico, doutor, porque, por exemplo, diabetes pode dar esse sintoma aqui. A perda de peso inexplicada, né? Como você mesmo disse, diabetes pode causar isso, mas a gente tem que sempre estar antenado com doenças que têm algum quesito maligno. Doenças, qualquer tipo de câncer, costuma cursar com esse sintoma, É verdade. com perda de peso. Então, o paciente vai ficando cansado e ele vai perdendo peso, né? Sempre que acontece isso, a anteninha do médico levanta para a gente tratar de buscar se tem alguma alteração de malignidade, isso eu estou falando de algum câncer, né, no corpo. Por quê? Uma célula cancerosa, ela acaba puxando a energia para ela? Exatamente. A célula cancerígena, ela costuma ter um turnover mais rápido que a nossa célula normal. Então, ela costuma muitas vezes gastar mais energia. Ela é exigente. Ela é exigente, muito exigente. Ela costuma gastar mais energia e extrair essa energia da matriz, que somos nós. Olha outro sinal aqui que pode indicar a gente um problema na próstata, dor óssea. Não havia pensado nesse aqui, doutor. Olha, esse é muito importante. Eu vou te dar um exemplo. Chega um senhor, tá, com seus 70 e poucos anos com a gente, e ele vem queixando, às vezes, um pouquinho de alterações urinárias, alguma coisa assim, mas sangrou a urina e muitas vezes ele pode ter, por exemplo, dor óssea, dor às vezes na coluna, dor aqui na pelve, dor às vezes no ombro, nos grandes ossos. O que é isso? Isso pode ser uma doença prostática, um câncer de próstata avançado. Uau! Você sabe que a metástase do câncer ósseo, a metástase do câncer de próstata, ela é diretamente para o osso. Porque eu sei que alguns tipos de cânceres, na verdade, ele faz um caminho meio que já traçado por vocês aí. De Embora estudo, né? a próstata fique exatamente aqui na pelve, no momento que ela costuma espalhar a doença muitas vezes vai para os linfonodos, que são as ínguas regionais, mas o próximo local que ela costuma cometer são os ossos, e são os grandes ossos. Então, às vezes, o paciente ele pode ter alterações na coluna, alterações nos ombros, no acrômio que a gente falou, no fêmur, tá? Que são os grandes ossos, onde pode acontecer a metástase do câncer de próstata. Então, embora esse paciente não tenha percebido nada de alteração aqui na região da próstata, não tenha tido sangue na urina, não tenha sentido dor nenhuma, ele pode ter convivido com esse câncer de próstata e ele já pode ter irradiado ou passado para uma outra estrutura do corpo. Sim, isso acontece
infelizmente não é algo incomum para o pessoal que acaba não se prevenindo e não buscando a ajuda médica cotidiana, né? Não, mas você aqui assistindo Vida e Saúde, você não faz parte dessa população aí, não. Você está se cuidando agora, está entendendo e agora vai ficar mais alerta ainda com esse cuidado necessário. O mês não acabou, dá tempo de você se cuidar. Aliás, passou só um terço do mês. Dá tempo, dá tempo. Dá tempo sim. Fadiga, doutor, que foi um dos sintomas que o senhor mencionou aqui, junto com essa dorócia, junto com outros sintomas mais inespecíficos, né? Perda de peso. A fadiga está totalmente relacionada com a perda de peso, né? A gente falou daquele turnover da célula cancerígena, então ela vai literalmente sugando a nossa energia, né? A fadiga está associada à perda de peso, aos sintomas vagos, né? E, obviamente, muitas vezes ela está relacionada ao câncer de próstata, já num nível mais avançado, né? E a gente tem que ligar as pecinhas, né, doutor? Porque, como o senhor falou, né, o câncer não tem esse sintoma mais específico, mas se eu estou sentindo alguma outra coisa aqui, eu preciso procurar ajuda. Com certeza. Para ontem. Com certeza. E não só isso, a gente tem que buscar, quando a gente sente isso aqui, não é só, mas uma vez ao ano, né, a gente vai conversar sobre isso. O homem acima dos 45 anos, ele precisa do seu urologista, ele precisa buscar ajuda médica para ver se a máquina está funcionando bem. É isso. Disfunção erétil, eu acho que esse sintoma é o mais assim... Esse é o de maior tabu. De tabu, exato. Tabu, exatamente. Porque o que os homens têm medo mesmo é de não funcionar, doutor. E aí as outras coisas, ele até convive com uma dor, até dá um jeito ali, toma um remedinho para uma coisa para outra, mas a disfunção erétil é o grande medo do homem. Sabe que a disfunção erétil, ela não está relacionada diretamente ao câncer de próstata. Olha só. Assim como ela não está relacionada diretamente à hiperplasia prostática. A disfunção erétil, ela tem várias causas. Pode ser uma causa psicogênica, uma causa, por exemplo, de vascularização. E aqui um exemplo muito simples. A gente fala bastante aqui no Vida e Saúde, né, sobre pressão alta, sobre diabetes, sobre as doenças crônicas que vão manchando e na verdade, vão minando o nosso corpo. E nosso corpo é cheio de encanamentos, os vasos, as artérias, as veias, a parte elétrica. E umas vezes que o nosso encanamento e essa parte elétrica, ela pode estar danificada por uma doença crônica, é a mesma coisa, por exemplo, em todos os órgãos. Meu coração pode estar doente, meu cérebro pode ter sinais de aterosclerose, de doença, e não é diferente lá na região pélvica, não é diferente lá no pênis. Mas se a próstata está aumentada, eu quero saber, mesmo se não é um caso de um câncer de próstata, mas se ela está com uma hiperplasia, né? Vai dar disfunção erétil? Tem uma ligação? Não, não necessariamente. Não tem uma ligação direta entre então, crescimento da próstata, câncer de próstata ou disfunção erétil. A disfunção erétil pode estar associada também no tratamento do câncer de próstata. Que, como eu até falei, que felizmente hoje a gente consegue... Tem mudado isso, a gente fica muito feliz com isso. Mas, sim, a disfunção erétil está associada, assim como a incontinência urinária, ao que os homens têm tanto medo, que é em relação ao tratamento, muitas vezes, do câncer de próstata. Vem para o sofá, doutor. Vem para cá que eu tenho mais umas perguntinhas antes da gente fazer um intervalo. Você aí de casa está aprendendo muito sobre o cuidado do homem. Só de entender alguns sintomas incômodos, sintomas um pouco mais populares, outros nem tanto, né? Alguns bem diretos com a próstata, outros parece que não tem nada a ver. Mas eu quero saber por que é que os homens estão enfrentando o câncer de próstata hoje, mesmo com tantos avanços da tecnologia, da medicina, do saneamento. Quais são os fatores de risco para o câncer? Isso é muito importante, Teru. O câncer de próstata hoje é um problema global, né? Como a gente está falando, é o segundo tipo de câncer mais comum em todos os homens. Se a gente tirar o câncer de pele, ele é o tipo de câncer mais comum que afeta os homens, né? Como eu falei, só no Brasil, mais de 70 mil novos casos acometem todos os anos pessoas com câncer de próstata no Brasil. Mas se a gente pensar nos fatores de risco, né, a gente tem alguns fatores de risco muito importantes para o câncer de próstata. O primeiro deles, tá, é a idade. Então, por exemplo, uma pessoa idosa, ela tem um risco aumentado em se ter um câncer de próstata, por exemplo, do que jovens. A gente não costuma ver câncer de próstata, por exemplo, em jovens. Tá? Geralmente, o câncer de próstata está associado a pessoas idosas. Né? Obesidade,
Dietas hipercalóricas podem ajudar também nesse processo? Pode. Tem um fator de risco que a gente põe, é o fator de risco da síndrome metabólica. Então, a síndrome metabólica, mais uma vez, o que que é? É uma associação da pressão alta com o aumento da cintura abdominal, com o diabetes, com a dislipidemia, que tem a ver com o aumento de colesterol no sangue. Tudo isso tem a ver com câncer de próstata. Olha só. Aumenta a incidência, aumenta a prevalência do câncer de próstata. Isso é muito importante. Por quê? Porque são fatores de risco modificáveis. Tem uns que eu não consigo modificar. Por exemplo, um que é tão importante quanto a idade, por exemplo, é a questão de histórico familiar. Certo. Então, se eu tenho um histórico familiar de segundo grau, aumenta em 2 a 3 vezes o risco de ter câncer de próstata. O que você quer dizer com segundo grau, doutor? Por exemplo, se eu, meu pai teve, meu avô. Ok. Um tio é segundo grau na questão médica. Agora, se meu pai teve, eu estou falando aqui de um primeiro grau. Ou se meu irmão teve, eu estou falando de primeiro grau. E eu não posso fugir disso. E eu não posso fugir. Isso aumenta em até 10 vezes o risco da gente ter câncer de próstata. Se na esfera global, 1 a cada 6 homens, 1 a cada 7 vão ter câncer de próstata em algum momento, se eu tenho algum histórico familiar, isso aumenta em 10 vezes já esse risco que já é muito aumentado. Então, isso é uma mensagem muito importante para os nossos homens e para as nossas famílias. A gente precisa conscientizar sobre esses fatores de risco para a gente entender quando que eu tenho que ir ao médico para poder investigar esse tipo de doença. Né? Tá, não só isso, mas assim, a gente tem que pensar que se eu estou entre essa estatística, sexto ou sétimo homem ali, e ainda tem um fator familiar, ou seja, e ainda convivo com a síndrome metabólica, tenho hipertensão, tenho diabetes, minhas chances aumentam muito mais. Eu preciso lutar. Isso não significa que eu sou refém. Exatamente, não significa que sou refém. A gente vai lutar com os fatores de risco que são modificáveis. Então, a gente falou da síndrome metabólica, né? Tabagismo também, tá? Eu vi que a população negra também está mais Exatamente. sujeita. Então, vamos lá. Vamos enumerar de novo os fatores de risco. A idade, tá? O paciente idoso. A raça negra. A raça negra, então, a população negra tem um risco maior de ter câncer de próstata e de ter câncer de próstata de alto risco, que é um câncer de próstata mais agressivo, por dizer assim, tá? A gente tem, por exemplo, câncer de mama, que é algo importante. A gente acabou de sair do Outubro Rosa, né? O câncer de mama, ele está relacionado a 2 genes muito importantes, um chamado BRCA1 e outro BRCA2. E se esses genes caminham na família, né, na linhagem da família, muitas vezes os homens que têm esses genes têm uma chance aumentada de ter câncer de próstata. Uau! Então, se a mãe teve... Se a mãe teve câncer de mama... Esse homem vai ter Se ele manifestar, por exemplo, esses genes, pode ser que ele tenha um risco aumentado de câncer de próstata. Então, idade, a gente falou da raça negra, câncer de mama, o tabagismo, que é fumar, tá? A síndrome metabólica, tá? São todos esses fatores muito importantes e relacionados ao câncer de próstata, tirando, obviamente, o histórico familiar, que talvez esse aí seja o mais importante. Então, se você tem aí um desses fatores em casa, você precisa fazer hoje o seu agendamento. Vai lá no posto de saúde, fica no pé, marca, porque precisa checar. E não é só uma checada, não. A gente está todo ano, traz aqui a oportunidade de você pensar sobre esse assunto, porque é um lembrete, é como se fosse um despertador para você. Olha, tá na hora, tá no dia de eu me cuidar. O mês passado eu marquei meus exames, fiz todos. A gente aproveita dessas campanhas porque a nossa vida está corrida, né, doutor? Tá muito corrida. Mas sabe o quê? A gente sempre consegue espaço na nossa vida, Teru, para as coisas que são importantes para a gente. A gente sempre consegue espaço para aquilo que a gente quer e para a nossa saúde, se a gente quiser, né? Então, é muito importante o homem, a partir dos 45 anos de idade, ele passar uma vez ao ano, tá, no seu urologista. Ou se ele tiver, eventualmente, algum fator de risco, que a gente conversou, ele precisa buscar antes o seu médico ou o seu urologista para fazer um segmento urológico. É isso. Vamos para o intervalo rapidinho. Enquanto a gente faz aqui a pausa do Vida e Saúde, vou dar o Instagram do Dr. Dorival para você dar uma chegada por lá, @dr.dorivalduartejr. Vai lá, dá uma olhada no conteúdo que ele posta, dá uma olhada também se você quiser mandar uma pergunta direta para ele, faz atendimento também, dá para direcionar, não sei. É um bom contato para você ter aí por aí. Seguinte,
Depois do intervalo a gente continua falando sobre o Novembro Azul. Vamos ter mais uma parte, o último na verdade, o do Desafiando a Máquina, o reality que vai trazer desta vez o apresentador André Leite. E temos sopa de abobrinha com hortelã por aqui, receita maravilhosa. Ó, e só mais um lembrete, tá chegando o nosso Anjos em Ação, o verdadeiro sentido do Natal é o Messias. Vai acontecer no próximo dia 7 de dezembro, às 8 da noite, aqui na sua TV Novo Tempo. Já anota aí para você não esquecer, põe na porta da geladeira porque tá chegando, tá bom? Voltamos já.